E aqui estamos de novo para um primeiro relance sobre as tentativas revolucionárias em que se envolveu Aquilino Ribeiro desde os primeiros tempos da ditadura. Em 28 de maio de 1926, os militares tomam o poder sob o pretexto de acabar com o caos da Primeira República. Mas a ditadura militar, encabeçada pelo Marechal Gomes da Costa, não é menos caótica. Aquilino Ribeiro, que entretanto trabalha na Biblioteca Nacional e colabora com o grupo da Seara Nova, não se limita a uma atividade intelectual nem aceita um papel de espectador. A primeira grande revolta contra a ditadura, e aquela que realmente a ameaçou, é a revolta de 3 de fevereiro no Porto e 7 de fevereiro em Lisboa. Há uma dilação no tempo e o Aquilino Ribeiro vai combater com os revolucionários que vêm para a rua combater no 7 de fevereiro em Lisboa. Ele faz parte dos combatentes que ocupam o setor dos ministérios no Terreiro de Paço, a zona oeste dos ministérios, ocupam os ministérios e o arsenal de Marinha. Essa parte da revolta nunca se consegue unir com a outra, esfiada pelo gatão-lança que anda pelos lados do Rato e da Rua da Escola Politécnica, fica aí, é aí cercada, é aí bombardeada, bate-se durante 2 dias, até ao dia 8, 9 de fevereiro, e o Aquilino Ribeiro é ferido. Para Aquilino, segue-se um novo exílio, uma nova detenção e depois a fuga. Eu fui visitá-lo à prisão. Eu fui mais cedo do que a hora da visita. E a sentinela estava à porta, a porta estava fechada e eu olhei através do buraco da fechadura e ele andava a passear juntamente com o Dr. Mota, outro preso político que estava com ele no mesmo quarto. E estranhei muito porque eles tinham uma grafenola ligada. A grafenola dissimula os preparativos da fuga. Daí a pouco a sentinela abriu a porta, eu entrei, ele abraçou-se a mim e disse-me assim: Adilinha, amanhã à noite eu estou ao pé de si. Eu disse: como é que pode sair daqui para fora? Eu depois lhe direi. E como de facto, outro dia à noite, ele estava em Soutosa. Não dormiu em casa dele, foi dormir à casa de uma pessoa conhecida e por vezes dormia até na serra debaixo de um penedo e de forma que tive assim uma vida muito agitada. Serafina Martins, mais uma vez, o que é que a obra de Aquilino Ribeiro nos diz sobre a vida do escritor nesta fase? Muito pouco. Há de facto um romance onde a ditadura do Estado Novo constitui o grande pano de fundo do ponto de vista político e também a conspiração revolucionária, que é o romance O Arcanjo Negro, mas creio eu é a única obra onde nós podemos ver esse conjunto de circunstâncias retratadas de uma forma ficcional. E como eu dizia há pouco, nas memórias, nos textos de memórias do Aquilino, em O Escritor Confessa-se, enfim, ele não chegou a publicar aquilo que possivelmente até teria escrito sobre circunstâncias posteriores da sua vida. Mas o Arcanjo Negro é realmente o único romance onde estas circunstâncias aparecem, embora a personagem é um romance que é a continuação de um romance anterior, um romance que se chama Mónica, embora a personagem principal, do ponto de vista das circunstâncias, enfim, não creio que tenha que ver, as circunstâncias pelas quais a personagem principal passa, não creio que tenham muito que ver com a vida do Aquilino, tem muito que ver do ponto de vista doutrinário, no seu pensamento político e até no seu pensamento sobre questões que têm que ver com, enfim, com a existência humana, questões mais complexas. Esta descrição de que ele usa nesta fase e que não usou, por exemplo, nas lápides partidas, isto tem alguma coisa a ver com a censura ou tem a ver com uma opção literária propriamente dita? O Aquilino, eu não creio que ele tivesse, que ele fosse muito preocupado com a censura e que fizesse um trabalho de autocensura nas suas obras. Há outros, o prova o caso justamente do Arcanjo Negro, embora o Arcanjo Negro fosse um romance que ele publicou,
creio eu, em 1947, e o romance foi escrito bastante antes, portanto, justamente por, creio eu, dificuldades com a publicação, é que o romance saiu tão tarde. Mas ele nunca, eu acho que ele esteve sempre de peito aberto para o que pudesse acontecer, e daí a publicação de um romance como Quando os Lobos Uivam, e também de uma outra obra de que se fala menos, mas que é uma obra que provocou uma enorme polémica em Portugal, e que se o Aquilino não fosse um bravo, não é, um corajoso, um homem da ação, como se dizia na altura, poderia ter trazido preocupações, foi a obra Príncipes de Portugal, Suas Grandezas e Misérias, que levou, inclusive, a que fosse feito um protesto formal na Assembleia Nacional por 3 deputados. Esse protesto formal foi depois apresentado no Senado da Universidade de Coimbra, e foi também foi feito uma espécie, enfim, de louvor a esse protesto formal, e depois em Coimbra foi publicada inclusive uma pequena brochura quer com os discursos dos 3 deputados, quer com o texto que foi aprovado, a moção que foi aprovada no Senado da Universidade de Coimbra. Portanto, foi um texto, de facto, também que podia ter trazido muitos problemas. E, no entanto, não foi por isso que ele não o publicou. E ele tinha perfeitamente consciência que era um texto problemático, e era um texto de natureza, claramente de natureza interventiva. Luís Vidigal, este Aquilino Ribeiro, homem da ação, que combate no Terreiro do Paço, que é ferido, que é preso, que foge, é um homem já na casa dos 40 e com uma carreira literária que, naquele momento, já é mais do que uma simples promessa. Isto não faz dele uma ave rara dentro do grupo de intelectuais com quem ele se dava, nomeadamente os ceareiros? Ele não tem uma costela mais plebeia e ativista do que os outros? Já lá vamos, então. Ele, nos anos 30 e nos anos 40, ele nunca esteve em sintonia com os grupos, as correntes literárias dominantes, digamos assim, com a Presença, com os neorrealistas. Ele nunca... raramente publicou, deu entrevistas a órgãos de imprensa dos presencistas ou dos neorrealistas, e não tem participações assim literárias de peso, jornalísticas, digamos. Continua a participar na Seara Nova, numa altura em que a Seara Nova já está muito despida de... Já mudou bastante, não é? Sim. Nos anos 40, quando o António Sérgio rompe com o Câmara Reis, e a Seara Nova perde muito do seu elan de estandarte democrático nessa época. O Aquilino é um caso raro em termos de produção literária e de sobrevivência a partir da sua produção. É um autor. E nós não temos muitos autores assim. É alguém que vive da escrita. Um obreiro das letras. Um operário das letras, como ele diz. Vive das letras, consegue publicar regularmente a sua produção e consegue viver dela. E durante muito tempo publica praticamente um romance por ano, não é? Até mais. Ou mais. Até mais. É uma máquina de produção, todas as manhãs sentado à sua banca de trabalho, como ele descreve, depois de comer o seu pão com manteiga e leite. A esse nível é um trabalhador incansável. Resituando, é um homem livre nesse sentido. Acho que sim. Não preso a dogmas, por muito sagrados que os dogmas fossem, mesmo a certos setores da oposição, como a questão da germanofobia para os opositores democráticos, germanofilia, ou melhor, anglofobia para o Aquilino. Ele manteve sempre esse princípio básico da não aceitação do domínio inglês. E mesmo em relação à cultura inglesa, em relação aos hábitos de vida, de consumo ingleses, ele nunca foi um adepto, exceto em relação ao bife. Para ele era a única
maravilha da civilização britânica que ele adotou. Mas mesmo assim, entre essa heterodoxia do Aquilino e o ir para o terreiro do Paço aos Tiros, há uma diferença, há uma distância grande. O que é que explica essa distância tão grande? O que é que explica que ele tenha dado esse passo que tantos outros não deram? É a distância entre a teoria e a prática, que os intelectuais portugueses são sempre, historicamente, são muito renitentes a dar, entre a lexis e a praxis, e que no Aquilino, em certos momentos, que ele considerava os momentos importantes, a dimensão de homem de ação é dominante nele. Vamos agora recordar brevemente o último grande combate de Aquilino Ribeiro, em que mediu forças com a ditadura a propósito do livro Quando os Lobos Uivam. Em 1958, a campanha de Humberto Delgado abala o regime. Aquilino Ribeiro alinha na vaga oposicionista. Na sequência de uma eleição duvidosa, Américo Tomás instala-se na presidência para desempenhar um papel muito decorativo. Os intelectuais críticos incomodam uma ditadura que se sente enfraquecida. Juntavam-se ali todos e então o Aquilino, meias tantas, não ia muito à Brasileira. O meu pai descia da Brasileira, descia, enfim, talvez o Lopes Graça ou qualquer coisa, encontravam-se ali à porta da Bertrand, estavam ali a coisa, e depois desciam mais uns metros e naquela loja das floristas, não é, que era a loja de entrada, então ia tudo em grupo, em magote, subia para o consultório do professor Polido Valente, que era, enfim, uma figura, digamos, extremamente respeitada, e era uma figura assim magna, essa coisa toda. Tinha muita piada, eu assistia várias vezes a isso. Na obra de Aquilino, as queixas da gente do campo continuam a ter um lugar. É também em 1958 que se publica o romance proscrito Quando os Lobos Uivam. O autor fica na mira de polícias e juízes. Eu, acompanhado pelo professor Barradas de Carvalho, andei de porta em porta, mais ou menos, a colher assinaturas. Desde o Aragon, desde essa gente toda. O Sr. Pierre Viel, toda a gente, a Elsa Treolé, toda a gente assinou o protesto que eu mandei para Portugal, para o Carlos de Oliveira, que entregou isso ao Aquilino e ao advogado, ao Isidoro Caldeira. É claro, quando aparece essa coisa, isto teve uma retumância enorme, foi publicado no Monde, aqui na imprensa, e aqueles labregos de Lisboa, não é? Aqueles tipos ficaram aterrados. Imagina, o Salazar queria dar uma nota, que tinha dado entrevistas a uma tal Cristina Garnier e queria passar por um homem civilizado e sem um borra-botas a insultar a literatura portuguesa na pessoa do Aquilino. A campanha internacional faz recuar Salazar. Os agentes que o Salazar tinha no estrangeiro devem-lhe ter dito que a coisa estava a voltar completamente contra eles. Sobretudo sendo ele, como era, um candidato sério que chegou a ser ao Prémio Nobel. Dentro do país, o movimento de defesa de Aquilino Ribeiro também se salda num êxito. O panfleto em defesa do escritor desafia os tribunais. O título diz tudo. Quando os lobos julgam, a justiça uiva. Serafina Martins, o que é que o romance Quando os Lobos Uivam tinha de tão irritante para a ditadura? Esse tinha quase tudo, de facto. Tinha a defesa daquilo a que o Aquilino Ribeiro chamava a célula de Portugal, que era a aldeia, em particular a aldeia Beirã. Essa defesa e contra, enfim, aquela tentativa, enfim, que foi de facto foi conseguida, todo aquele trabalho de florestação do país. Foi uma campanha promovida justamente pelo Estado Novo, não é? Portugal não era tão verde nas décadas de 30 e de 20 como passou a ser depois nas décadas de 40 e 50 e, portanto, de facto, há esse posicionamento a favor
da propriedade, mesmo que não fosse uma propriedade legal, não é uma propriedade consuetudinária dos aldeões em relação aos terrenos que eram terrenos de que eles usufruíam, mas que não sendo necessariamente seus, os terrenos baldios. Naquele caso é uma serra, a Serra do Milhafre, e que é uma serra que está prestes a ser florestada, não é? Com a plantação de pinheiros, e há uma rebelião nas aldeias que justamente usufruem de tudo aquilo que a serra espontaneamente oferece, o tojo, a urze, a lenha enfim, para se aquecerem durante o inverno. Portanto, de facto, há um conjunto enfim, de gente daquelas aldeias que se junta, tendo à sua frente um brasileiro que torna viagem, curiosamente, para defender aquilo que era o seu património por costume. E depois há também uma provocação ao regime quando aparecem personagens, várias personagens, a proclamar, a defenderem que, ou bem que a serra fica como está e a aldeia continua naquela espécie de naquele estado, enfim, um pouco de barbárie, a viver como vivia há séculos, ou então, em alternativa, a aldeia, o Estado garante à aldeia os bens essenciais, garante à aldeia água, eletricidade, escolaridade, e então, nesse caso, a aldeia deixará de precisar enfim, daquilo que a serra lhe fornece. Portanto, há uma crítica, obviamente, ao papel do Estado de duas formas. Por um lado, pelo facto de ir retirar aos povos daquela zona aquilo que a serra lhes propicia, sem dar nada em troca, e pelo facto de o Estado nunca ter esquecido aquilo que nós hoje em dia chamamos o Portugal profundo, e não o ter modernizado a ponto de as aldeias continuarem ainda dependentes daquilo que tinham sido dependentes durante séculos. Que se critica o Estado por dar à aldeia o pior de dois mundos. Exatamente. Dar, por tirar e por não dar contrapartidas, digamos que é assim. Portanto, é de facto um ataque muito violento à política do Estado Novo. Luís Vidigal, este romance é um romance da ressaca da campanha delgadista? Porque não aparecem lá referências óbvias e explícitas à campanha de Humberto Delgado. É uma consequência, eu diria mais, do envolvimento do Aquilino na campanha. É um romance que traduz um retorno ao que o Aquilino tinha de melhor em termos de libertarismo, de anseio anti-estatal, contra o controle do Estado, porque no fundo a florestação faz-se à custa dos baldios comunitários. E aqui este libertarismo do Aquilino, que está traduzido no Quando os Lobos Uivam, encontra-se, julgo eu, de certa forma, com o libertarismo comunitário tradicional, digamos assim, com a defesa das autonomias, das identidades locais, no que isso tem de mais libertário e de mais anti-estatal, anti-controle externo sobre o local. O Quando os Lobos Uivam tem várias histórias. Tem também uma história, uma fábula quase, a história do lobo estudante e da sua prole, que vai surgindo, pontuando, às vezes no princípio, outras vezes no fim de cada capítulo, aparece em paralelo como que uma história natural da natureza, uma história humana da natureza e uma história natural da natureza. O que é que eu posso dizer mais em relação a isto? Em todo o caso, aqui se tivesse sido por diante aquela candidatura ao Prémio Nobel, neste ambiente político que resultava da campanha de Humberto Delgado, isso significaria, parece que a Academia Sueca estava a apostar fortemente numa campanha para dar o golpe final no regime salazarista. Isso não aconteceu. Como se pode ler esta decisão de não atribuir o Prémio Nobel a Aquilino Ribeiro naquela altura? Enfim, são questões dificilmente ponderáveis, não é? O que nós sabemos... que o mérito literário era mais ou menos evidente. O mérito literário era evidente,
Mas, de qualquer forma, eu acho que há muitas questões a ponderar em relação a esse problema que coloca, nomeadamente a questão do mérito literário. É que o mérito literário do Aquilino teve sempre um reconhecimento relativamente ambíguo, justamente por essa sua faceta de homem da ação e de homem empenhado politicamente. Houve sempre uma margem muito grande, digamos assim, uma zona muito grande de indistinção entre aquilo que era o Aquilino enquanto homem cívico e o Aquilino enquanto escritor. E ele próprio, se calhar, nunca quis que houvesse uma distinção absoluta, não é? A ideia que os seus romances sejam romances, no fundo, que absorvem tanto da vida, nomeadamente a sua vida enquanto participante ativo na vida política nacional. A tal ponto, nós podemos verificar, digamos que uma das formas através das quais nós podemos verificar essa indistinção e como essa indistinção pairava na mentalidade portuguesa coletiva, podemos verificar isso, por exemplo, pensando naquilo que foram as homenagens que foram feitas ao Aquilino Ribeiro no ano de 1963, é o ano em que ele morre a 27 de maio de 1963, mas era também o ano em que se comemorava o cinquentenário da sua vida de escritor, porque ele tinha publicado pela primeira vez em 1913 o volume de contos Jardim das Tormentas. Ele morre enquanto essas homenagens estão a decorrer pouco depois de ter ido ao Porto para participar em sessões de homenagem, justamente. Mas já estava em Lisboa. Mas as homenagens, de facto, vêm de quadrantes muito distintos. Vêm de meios intelectuais, obviamente, não é? De conferências, colóquios que se organizam, etc. Mas também por exemplo, de organizações operárias que convidam o Aquilino, os operários da CUF, por exemplo, convidam o Aquilino para se juntar a eles, para falar sobre a sua obra, etc. E que, de facto, mostram que justamente essa confusão, que eu acho que é muito interessante e muito criativa, até entusiasmante, entre aquilo que ele foi, não é? Ele nunca foi um homem dividido, quer dizer, não havia uma divisão entre aquilo que ele era enquanto homem cívico, não é, enquanto cidadão, e aquilo que ele era enquanto homem escritor. Há, pelo contrário, uma mistura muito curiosa, que faz dele, voltando um pouco em relação àquilo que dizia há pouco, faz dele um caso muito raro no panorama das letras portuguesas e que o faz um pouco herdeiro dos nossos escritores românticos, não é? Os que participaram ativamente, que foram grandes escritores, como Garrett, não é? Mas também participaram ativamente nas lutas liberais e dos quais ele era grande admirador, embora fosse grande admirador, sobretudo, do nosso romântico, que era mais avesso a participar em coisas que tinham a ver com lutas, etc. Que, enfim, que foi justamente o Camilo Castelo Branco e que foi muito indeciso do ponto de vista político. Uma trilogia biográfica sobre Camilo Castelo Branco. Um romance em 3 volumes, exatamente. Um romance é uma biografia em 3 volumes, mas que se chama justamente o romance de Camilo. Luís Vidigal, o advogado Eliodoro Caldeira, que defendeu Aquilino Ribeiro com grande desassombro naquele momento, na defesa que estruturou, foi buscar citações de vários políticos salazaristas a dizerem coisas parecidas com o que o próprio Aquilino tinha dito. Isto significava que ele estava à espera de encontrar eco para a campanha de defesa de Aquilino Ribeiro em certos meios do regime e encontrou-a? Houve algumas vozes dentro do regime que se tivessem também somado a esta campanha, ou tivessem pelo menos manifestado reticências sobre a perseguição contra o escritor? O próprio Salazar, em 1942, numa entrevista, reconheceu a grandeza literária do Aquilino, em termos parecidos com estes. É um opositor meu, mas é um grande escritor. Isso em 42. Depois disso ele escreveu o tal romance muito irritante. Sim. O Aquilino tem esse estatuto de ser desejável para o regime poder aproveitá-lo pelo seu prestígio literário, mas tinha essa incomodidade do seu percurso cívico. Se o regime
certamente o regime desejaria, a ditadura desejaria ter podido contar com personalidades, escritores, com o percurso e a capacidade do Aquilino. Essa tentativa de... Aliás, o Aquilino mantinha algumas relações pessoais com figuras do regime. O Fidelino de Figueiredo, com o Manuel Rodrigues, Ministro da Justiça, que tinham colaborado em revistas no mesmo tipo de projetos jornalísticos nos anos 20. E algum deles levantou a voz em defesa do Aquilino? Naquele contexto de 58, não creio. Não tenho isso muito presente, mas não... Parece que a amizade aí não serviu de muito. À posteridade, Aquilino Ribeiro legou uma obra palpitante de vida e também algumas reflexões mais filosóficas sobre o empenhamento cívico e humano que se exige do escritor. Aqui temos agora uma dessas reflexões, lida pelo seu amigo Mário Neves. Meus queridos camaradas, olhem sempre em frente, olhem para o sol, não tenham medo de errar sendo originais, iconoclastas, o mais antigo que puderem, e verdadeiros, fugindo aos velhos caminhos trilhados de pé posto e a todas as conjuras dos velhos de Restelo. Cultivem a inquietação como uma fonte de renovamento. Inevitavelmente, o mandamento de rebeldia enfrenta Aquilino Ribeiro com as instituições da ordem e da autoridade. Ao longo da sua obra, Aquilino zurze tudo o que considera obscurantismo, seja ele manifestado na praça pública ou no recato do confessionário. A faceta iconoclasta está enraizada numa experiência de vida e não apenas numa moda da Primeira República. Em várias obras de Aquilino existe um ingrediente autobiográfico. Amanhã vamos ter missa na Murta e desobriga, a pedido de boa gente do Arrabal. Já te confessaste? Não. Sabes que a Madre Igreja obriga todo fiel católico a comungar e confessar-se ao menos uma vez por ano durante a Santa Quaresma? Sei. Então? A bem dizer, não sinto o peso dos meus pecados. Já essa fatuidade é em si pecaminosa. E que não fosse. A confissão é um método salutar. O Aquilino é um Malhadinhas por extensão. O Aquilino é também o samba na Boião. O Aquilino é também o burro e o seu borriqueiro, que é um dos textos mais espantosos da literatura portuguesa, no livro dele que é o último e que é póstumo, que é A Casa do Escorpião. O Aquilino não entendia porque é que esta gente e este povo tinham sido e continuam a ser tão mal governados. Mas nenhum dos heróis e anti-heróis da obra aquiliniana chega a exercer na sociedade em que vive uma influência tão profunda como o escritor e cidadão Aquilino Ribeiro. Luís Vidigal, e peço-lhe que seja breve porque estamos mesmo no fim do nosso tempo, há em Aquilino Ribeiro uma faceta anticlerical, anti-autoritária sim, já vimos que sim, anticlerical também? Filho de padre, manteve sempre um anticlericalismo, enfim, ativo na juventude, mas suave na sua obra literária. Um anticlericalismo sempre simpático, não é? Pelos abates rechonchudos. Aliás, existem figuras como o Padre Ambrósio, muito simpáticas também na obra de Aquilino, não é? Serafina Martins, estes conselhos de Aquilino, que aqui vimos, em parte lidos por Mário Neves, foram seguidos por contemporâneos seus, dele e nossos? Não sei dizer. Agora... É que parece que esta iconoclastia dele vai um pouco para além daquilo que é uso no panorama mais geral das letras portuguesas. Enfim, não necessariamente, não é? É uma outra questão, uma outra discussão, de facto.
Mas o que eu posso dizer, eu não sei se seguiram os conselhos do Aquilino ou não. Isso são questões muito casuísticas, não é? Mas o que eu posso dizer é que o Aquilino deixou na sua obra conselhos extraordinários. Não são apenas conselhos, eu acho que são mesmo lições, lições de vida em questões de natureza política, nomeadamente. Ele foi um defensor, como se tem aqui visto, da liberdade em ação, e foi um defensor através da palavra escrita. Se me dá licença, eu leio uma frase que aparece nos 5 Reis de Gente, um romance de 1948, onde se diz que o homem mais aprecia, acima de grandezas, glória, amor, acima do próprio pão para a boca, é a liberdade. Isto é a personagem, são palavras da personagem, mas é o Aquilino Ribeiro a falar, e de início desta forma, enfim, noutros tempos, muitas vezes, mas foi um homem que tinha uma natureza libertária, como justamente dizia o Luís Vidigal, e para quem a liberdade, fosse do ponto de vista político, do ponto de vista cívico e do ponto de vista pessoal, do ponto de vista moral, era qualquer coisa que era necessário para ele, como o ar que se respira, e que ele, de facto, procurou ensinar, porque ele tem uma doutrina, nos seus romances e noutros textos. Eu acho que é um escritor, para além de ser um escritor que é um gosto de ler, apesar do que se diz que ele é um escritor impenetrável, tem uma linguagem muito hermética, eu não creio, é um escritor que tem muito a ensinar a todas as gerações. Eu aprendi muito com ele, mesmo em relação à maneira como viver, como existir, e aprendo constantemente. Serafina Martins, Luís Vidigal, muito obrigado por terem vindo ao estúdio. De si, despedimos-nos aqui com este inevitável sabor a pouco, perante uma obra inesgotável e uma biografia aventurosa como foi a de Aquilino Ribeiro. Até à próxima semana.